Bora lá, pessoal, o professor Jonathan aqui, continuando nossa disciplina aí de resistência dos materiais. Hoje a gente vai falar de tensão de cisalhamento. Na aula anterior a gente aprendeu o que é a tensão normal, na aula de hoje a gente vai aprender o que é a tensão de cisalhamento, tudo isso com teoria e bastante exercícios resolvidos. Vamos lá! Primeira definição que a gente precisa fazer é o que é uma tensão de cisalhamento. Então, a intensidade da força que age paralelamente à área é definida como tensão de cisalhamento. Na tensão normal, a força era perpendicular à área. Agora, a tensão de cisalhamento é paralela à área. Como assim paralelo? Como que seria? Vamos imaginar aqui, ó, a gente tem essa viga aqui na direita e essa força de cisalhamento, que a gente vai chamar de força cortante, ou força de cisalhamento, a gente está usando a letra V para representar essa força, ela está atuando bem aqui, ó, bem no meio dessa viga aqui. E aí, em vez da gente estar preocupado com a força de compressão, que seria, como essa viga aqui ela é larga o suficiente, se eu fizer essa força aqui, ela causa uma tendência dessa viga a ser cortada ao meio, dela ser cisalhada. Então esse V, que é a força cortante, ele é paralela a essa área aqui, ó, que é essa área de seção seção transversal, né? A área que esse V está atuando. Então esse mesmo A que está aqui é o mesmo A que está lá dentro que vai cortar. Esse A é a área, né? Então esse V causa essa tendência à nossa viga acontecer isso aqui que está na animação. Tendência a cisalhar, a cortar. Então esse V é uma força cortante. Quando ele atua em peças, né, ele causa essa tendência que está aparecendo aqui e ele é paralelo a essa área A ali que foi destacada. A gente vai usar a letra tal para representar essa tensão de cisalhamento e ele é uma força sobre uma área. Então ele também vai ser Newton de força sobre metro quadrado. Newton por metro quadrado é tensão, é Pascal, né? Então é a mesma unidade que a gente já usou na tensão normal, a gente vai usar agora na tensão de cisalhamento. Newton por metro quadrado. Vamos fazer com valores aqui. Então eu tenho essa força F, essa é a força de cisalhamento, né, que está atuando aqui nessa área aqui, né, igual a gente viu no exercício passado. E aí, ó, essa viga ela tem uma resistência de 80 megapascal para cisalhamento. E aí a gente tem a área é meio metro quadrado, e aí a gente quer a força necessária para cortar, para cisalhar essa viga. Então vamos lá, tensão de cisalhamento é a força cortante V sobre A. Quem está fazendo a força cortante aqui, ó, esse vetor F. Então eu vou isolar o V, que é o que a gente está interessado, e passei a área multiplicando. A tensão que foi dada é 80 mega, foi dado no enunciado, mega é 10 a sexta, e a área foi dada também, meio metro. Se eu fizer esse produto, a força para causar, né, esse cisalhamento vai ser de 40 meganewtons. Então esse V aqui, que é a força cortante, representado por F aqui no desenho, seria a força necessária para cortar essa viga aí, se ela estiver atuando nesse ponto, né, que está destacado aqui no desenho. Bom, esse aqui, ó. Essa força ela está na diagonal e faz um ângulo θ. Então a gente quer a tensão normal, que aprendemos na aula passada, e cisalhamento. Vou deixar indicado aqui no card nossa aula de tensão normal também para vocês assistirem, né? A força F vale 10.000 newtons, né? 10 kN. O raio desse cilindro ali é 10 centímetros e esse ângulo θ é 30 graus. Então está aqui desenhado a força, né, atuando nessa peça a 30 graus. Se a gente fizer aqui desenhar, né, essa força ela está na diagonal, eu posso fazer a decomposição dela. Eu vou ter uma componente vertical aqui, que é a força normal, que a gente já aprendeu, faz 90 graus. E a força de cisalhamento, que vai estar paralela à área, que a gente está usando a letra V para representar. Se eu passo uma reta aqui, ó, certinho uma aqui, eu posso desenhar esse normal desse outro lado. Então a gente vê que a força normal aqui ela é oposta a θ, e V ela é um cateto adjacente a θ, né? Então, na decomposição, a gente vai ver que esse V, como ele é um cateto adjacente, ele vai acabar sendo cosseno, e esse normal, como é um cateto oposto, né, ele vai acabar sendo seno. Então, se eu destacar aqui embaixo, ó, o triângulo de forças para a gente decompor, vai ficar uma coisa mais ou menos assim, ó. A hipotenusa é a força F, cateto oposto é a força N, e cateto adjacente é a força de cisalhamento V, a força cortante.
Escrevendo as relações trigonométricas, ó, quem é o seno de um ângulo? Cateto oposto sobre hipotenusa. Como a gente quer descobrir o valor do cateto oposto, que no caso aqui é a força normal, eu só vou isolar, ó, cateto oposto fica hipotenusa vezes seno, então é a força F vezes seno, só substituindo as coisas que estão aqui na fórmula. Então a força normal, N, é a força vezes seno. Fazendo a mesma coisa para o outro, ó, quem é cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Passando o hipotenusa para lá multiplicando, para isolar o cateto adjacente, eu tenho hipotenusa vezes cosseno. Hipotenusa é a força F vezes cosseno. Então, isso que vai me dar minha força cortante. Pego a força F e faço vezes cosseno. Agora que a gente já fez a decomposição, é só resolver. Ó. Tensão normal é a força N sobre A. Força N é F seno, a gente acabou de deduzir aqui, né? E a área, como é circular, é PR ao quadrado. Aplicando os valores aí, força é 10.000, seno de 30, o raio é 0,1, porque é 10 centímetros, né? A gente divide para 100 para passar para metro. Vai dar esse valor de tensão aqui, ó, 159.000 e uns quebradinhos. Fazendo tensão de cisalhamento, é a cortante por área. A cortante agora é F cosseno, né? A gente fez aqui, ó, F cosseno. E a área PR ao quadrado a gente já tinha feito. Resolvendo isso vai dar 275.664,45 Pascal de tensão de cisalhamento. Então essa força na diagonal, ela causa uma compressão com esse valor e ela causa um cisalhamento com esse valor aqui. Vamos lá, agora em vez de ser uma área circular, é uma área quadrada, né? Uma área retangular. Eu tenho a força F aqui, se eu decompor eu vou ter uma componente vertical, a gente pode chamar de N, que é a força normal, e uma componente aqui ó, paralela à área, que eu posso chamar de V, que é a força cortante. Fazendo a tensão normal primeiro, ó. A tensão normal ela é um cateto oposto ao 60, né? Porque eu tenho F assim, eu tenho a cortante aqui, como a normal está aqui na vertical, eu posso fechar aqui o triângulo. Então aqui tem normal, aqui tem cortante, aqui é a força F e aqui está o ângulo. Então esse normal é o oposto, na decomposição o oposto a gente usa seno, então fica F vezes seno e a área é lado vezes lado. Então a gente quer, como a gente foi dado o valor do lado, né, ó, vale meio metro, a gente consegue achar essa área aí. E esse ângulo que ele chamou de W é 60 graus. Então fazendo aí, ó, 10.000 vezes 60, vezes seno de 60, dividido por meio vezes meio, vai dar esse valor aqui, ó, de tensão, 34.641. Fazendo a cisalhamento, agora essa cortante vai ser cosseno, e aí lado vezes lado, aplicando aqui vai dar 20.000 Pascal. Então esse é o valor da força normal, da tensão normal, e esse é o valor da tensão de cisalhamento, se eu tiver uma força na diagonal sendo aplicada aí por esse pilar. Outra aplicação importante de cisalhamento é em pinos e parafusos. Então, se eu tiver um pino aqui, um parafuso que está segurando duas hastes, por exemplo, e essa haste puxa para lá, essa haste puxa para cá, eu tenho uma tendência a ter um corte nesse parafuso, bem aqui, ó, uma força que corta ele, então eu tiraria essa parte de cima aqui, por exemplo. Nesse caso, esse cisalhamento é simples porque eu tenho a tendência só de um corte, então é a equação que a gente já conhece. Às vezes a gente tem junções de pinos e parafusos que usam duas hastes. Então, se esse aqui puxa para lá e esse aqui e esse aqui puxa, eu posso ter um corte aqui e um corte aqui. Então, isso seria um cisalhamento duplo, um corte em cima e corte embaixo. Quando o cisalhamento é duplo, como tem duas áreas, na tensão de cisalhamento duplo eu faço duas vezes A aqui embaixo, que ele pode cortar tanto em cima quanto embaixo. Então vamos fazer um exercício desse para pinos e parafusos de tensão de cisalhamento. Ó. Calcule as tensões de cisalhamento nos parafusos de diâmetro 25 mm nos nós A e C. Então a gente tem uma treliça, e aí ó, aqui no nó C eu tenho um pino, aqui no nó A também. E aí a gente quer calcular as tensões de cisalhamento. Em A eu tenho um cisalhamento duplo, porque esse aqui ó, está sustentando, ó, eu tenho duas áreas aqui ó, sustentando esse pino A. Então eu vou ter que fazer cisalhamento duplo para o A, porque essa barra, esse pino A, ele pode cortar aqui e cortar aqui. No C é um cisalhamento simples, porque esse pino C só corta aqui, ó. Porque esse puxa para lá, esse aqui puxa para cá e aí ele só corta aqui no meio. Aqui não, aqui pode cortar em dois momentos. Esse aqui puxa para cá, aí aqui em cima esse aqui e aqui segura para o outro lado, né? Então eu posso ter dois cortes. Beleza. Foi dado no enunciado os valores das cortantes. Ó, eu tenho em C está atuando 100.000, em A está atuando 80.000.
O diâmetro do parafuso é 25 milímetros, passar para metro divide por 1000. E o raio é metade, 12,5 milímetros. Se eu dividir aí por 1000 para passar para metro, 0,0125. Então a gente consegue calcular a área, né, desse parafuso. Vamos lá. Cisalhamento simples ocorre no C, então é a cortante pela área. O valor da cortante foi dado enunciado, 100.000 newtons, e a área, ó, PR ao quadrado, porque o parafuso, né, ele é circular. Resolvendo isso aí, esse por esse vai dar 203,72 megapascal. Se eu passar isso aqui para notação científica, né, em potência de 6, isso aqui vai dar vezes 10 a sexta, então fica mega. Resolvendo o cisalhamento duplo, que é em A. Então, cisalhamento duplo é duas áreas, então dividido por 2A. A cortante A vale 80.000, e aí eu vou fazer duas vezes PR ao quadrado. Então, o raio está ali. Resolvendo isso daqui, vai dar esse valor aqui, 81.487.330 ou 81,49 megapascal. Então a gente conhece as tensões que estão causando cisalhamento nos parafusos. Então a gente precisa usar um parafuso que tenha essa resistência aqui, ó, para que ele não quebre. Na verdade é uma resistência maior, né? Então, no cisalhamento simples, notem que a tensão é muito maior, se exige muito mais do parafuso e do pino, porque eu tenho a força que atua só em uma área, então ele exige mais. Agora no duplo, ele divide as tensões na parte de cima e na de baixo, então é um pouco mais seguro usar esse tipo de junção, porque ele diminui a tensão exigida aqui no pino, se eu usar esse tipo de junção aqui em vez de uma junção simples. Então, na hora de dimensionar esse tipo de estrutura, tem que levar isso em consideração para saber se eu uso uma junção simples ou uma junção dupla na hora de sustentar aí. E aí eu vou deixar isso aqui de tarefa. Ó, a gente tem essa viga, ela tem resistência de 100 mega, a gente quer a força necessária para cortar ela aqui. Foi dado as dimensões para calcular a área e a tensão de que ele aguenta, então a gente quer saber qual que é a força que eu aplico aqui, né, uma força cortante para cortar esse daí. E é isso, parabéns para quem conseguiu chegar até o final da aula, terminamos nossa atenção de cisalhamento, fizemos bastante exercícios. Gostaram aí do vídeo? Curtam, compartilhem, assinem o canal. E aí nas próximas aulas a gente vai continuar falando de tensões, a próxima aula é de tensão de esmagamento. E é isso, parabéns aí e até a próxima, falou!